de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, pode sentar. Graças a Deus. Então, o título da nossa lição, qual é o título da nossa lição? Qual é? O Deus Pai. Toma cuidado, porque sempre a gente fala Deus, a gente só está pensando no Deus Pai. Mas quando eu falo Deus, eu estou falando, posso estar falando do Deus Pai. Quando eu falo Deus, eu posso estar falando do Deus Filho. E quando eu falo Deus, eu posso estar falando também do Deus Espírito Santo. Amém? Então toma esse cuidado, tá? Toma esse cuidado. Vale a pena já trazer aqui, está lá no terceiro ponto, os nomes de Deus. Preste atenção, preste atenção. Não confundir com farmácia. Farmácia tem remédio genérico, mas o nome de Deus é um nome genérico. Tá? Toma cuidado, tá? Não fica, tá? Olha a sua cabeça, deixa Deus te abençoar. O nome de Deus é um nome genérico, Deus. Porque você pode tanto falar, qual era o Deus, por exemplo, Felipe, me ajuda aí, qual era o Deus de Canaã? Você tem vários deuses ali, vamos lá, ver se você lembra de algum. Pastor Walson, lembra de um nome do Deus ali na terra de Canaã? Aquele que Elias, lembra? Vou ajudar. Baal era o quê? Deus. Não, sim, Baal-zebub. Baal-zebub. Me fala aí, o que Baal era? Deus. Então Deus é nome genérico. Você já entendeu? Porque tanto você pode se referir a Baal, que é Deus, aí pastor, não é com letra minúscula. Sim, aí para ajudar, nós colocamos esse termo com letra minúscula. Como você pode estar se referindo a quê? A Sera. Como você pode estar se referindo ao Deus de Israel. Então, o nome Deus, a palavra Deus, Cleison, a palavra Deus, isso é importante, tá? Tem muito obreiro que não consegue fazer essa distinção. A palavra, o nome Deus, é um termo que se aplica ao Deus dos índios. Qual Deus dos índios? Era Deus, para eles, era a letra minúscula, não interessa. Eu estou dizendo aqui que o nome era Deus. O Deus que era cultuado em Canaã, Baal, Asera, etc, etc. Agora eu vou te perguntar qual é o nome de Deus. O nosso Deus. Deus tem um nome, aí é um nome específico para ele. Vocês entenderam a diferença? Entendeu, Felipe? A diferença? Entendeu agora? Os jovens aqui entenderam? Está bem entendido? Quando eu falo nome Deus, é um nome genérico. Nome genérico. Porque eu posso falar que esse Deus, ele pode ser, entendeu, Breno? Posso falar que ele, você como professor de história sabe muito bem disso. As religiões politeístas do Egito, Apis era o nome de um Deus, Falcon, e vários deuses. Se você pegar, são Deus, o nome é Deus, o nome é Deus. Os gregos, o panteão grego, Poseidon, Hera, Afrodite, e por aí, Atenas, a deusa da beleza, Hermes, Deus dos ventos. Depois você me ajuda aí, Breno. Bom, eu estou naufragando aqui, você fica só me olhando, você vai lembrar. Já não estou lembrando mais não, viu, Breno? Então veja, qual o nome dele? O panteão eram os deuses. O panteão era aquele ajuntamento dos deuses, tá? Deuses. Agora, qual o nome de Deus? Ninguém sabe. O nome de Deus ninguém sabe. O nome do nosso Deus ninguém sabe. Aí o que se faz? Nós temos um tetragrama. O tetragrama, porque a tradução de Adonai significa o quê? Senhor. Adonai significa o quê? Senhor. Então tetragrama. Aí você pega aquelas letrinhas que dá Jeová, mas não sabe a pronúncia essa. Para os meninos aqui fica mais fácil, meu pastor, você está fora, tá? Eu também estou fora. Eu já estou fora, porque os meninos. Quando você manda uma mensagem no WhatsApp, você coloca VC. VC significa o quê? Você só sabe que VC é você porque você faz parte desse contexto. Agora, se você pega as letras do tetragrama Jeová, você não sabe como pronuncia, porque já tem muito tempo que passou. Então a gente não tem a pronúncia. Você sabe que V e C é você, porque você convive, está nessa realidade. Se a gente estivesse fora da realidade, pastor, mas eu sei que Jeová, porque depois colocaram algumas letras aí, o hebraico maçorético colocou algumas letras aí, deu o nome de Jeová. Tanto é que tem uma religião aí, vou adiantar isso aqui, nós somos. Tem uma religião aí, aquela que bate na porta da casa
Senhor, preste atenção, vê se você vai entender, John. Adonai traduzido Senhor. A igreja primitiva, veja bem, pessoal, a igreja primitiva adotou Adonai para Jesus. Jesus, ele é o Senhor. Testemunho de Jeová não aceita Jesus como Senhor. Então por isso que eles falam, não é só Jeová, não é Adonai. Jesus não é Senhor, só tem um Jeová. Aí eles falam que só tem Jeová. Por isso que eles são chamados de testemunhas de Jeová. Entendeu? Eles não aceitam Jesus como Senhor. Por que não aceitam Jesus como Senhor? Eu já expliquei aqui. Tem irmão que caiu. Eu estou falando carinhosamente. Tem irmão que caiu de novo. Ele não pode cair. Você tem Deus Pai e tem Deus Filho. Aí eu perguntei, quem vem primeiro, o Pai ou o Filho? Aí todo mundo fala, quem vem primeiro é o Pai. Mas se Deus é Filho, então quem veio primeiro? Deus Pai ou Deus Filho? Aí todo mundo me responde, Deus Pai. E o Deus Filho veio depois, meu irmão, pelo amor de Deus. Se você me falar isso, eu vou mudar a placa da igreja e colocar a testemunha de Jeová. Porque a heresia testemunha de Jeová é dizer que Jesus ele foi criado por Deus e não é eterno. Jesus, então, pastor, ele é filho? Mas sempre foi filho. Olha a diferença, sempre foi filho. Amém? Se eu tiver uma oportunidade, eu vou dar uma metáforazinha que vai ficar mais fácil para entender isso aqui. Muito bem, textual, coloca para nós ganharmos tempo ali. Ninguém conhece o, senão o, e a quem o Filho quiser. Então não adianta. A Bíblia já está respondendo. Não adianta ficar explicando sobre isso, não adianta. É a quem Jesus quer. Você está entendendo? Não adianta. Pastor, eu sou professor de escola dominical há 40 e poucos anos. Não consigo explicar quem é o Pai, a não ser que Jesus queira te revelar. Se Ele quiser te revelar, aí é a revelação dele. Não tem professor do planeta que vai conseguir fazer você entender quem é o Pai, a não ser que Jesus queira te revelar. Se Ele não quiser te revelar, porque a Bíblia diz, ocultaste essas coisas aos e aos. Para muita gente isso fica oculto. Como é que isso fica oculto, irmão? Eu vou explicar. A Bíblia fala, sabe entendido, sofós. Sofós é sabedoria em grego. O que significa? O camarada, quando ele acha que sabe, ele não quer nem ouvir. Então essa travada que ele tem na cabeça já é do Espírito Santo. Eu não vou ouvir o Felipe, porque o Felipe, desculpa, Felipe, só para. O Felipe é muito jovem, o que ele tem para me ensinar? Eu estou na igreja. Eu sou professor de escola dominical há 43 anos, fiz a continha, Felipe, acho que 43. O que é que o Felipe vai me ensinar? Aí eu dou uma travada na minha mente. Porque se eu não aprender com o próximo, se eu não for acessível à palavra, significa que eu já estou travado. Por isso que essas coisas, elas ficam ocultas. Oculta, viu, irmãozinho? Oculta. A gente viaja, não presta atenção, dá sede, faz qualquer coisa, mas a gente não ouve e não recebe a palavra de Deus. É uma forma de isso estar o quê? Oculto. Por isso que a Bíblia fala, essas coisas, elas ficaram ocultas a quem? A sábio. A sabichão, bem feito para sabichão, bem feito. Não tem humildade, não vai aprender nunca. Viu? Não vai aprender bem feito para sabichão. Por isso que a Bíblia diz, ocultaste essas coisas a quem aos, e a quem mais aos, é aqueles que se julgam superiores, sei mais que todo mundo, sei isso, sei aquilo outro, sabe coisa nenhuma, irmão. Isso é revelação do Espírito Santo de Deus. Se Deus não operar através do Espírito Santo, ninguém entende o que é a Trindade. Ninguém, por isso essa confusão do que é a Trindade, quem vem primeiro, quem vem depois. Tem gente que já fala que o Espírito Santo não é Deus, é a mãe dele. Eu ouvi ontem, olha só, ontem, estou dirigindo meu carro, você procura ali, aí tem uma recadinha, rádio, se eu lembrasse agora qual a rádio, eu ia até falar. Aí a menina, muita energia, a irmã crente, muita energia para você, que seu dia seja cheio de energia para iluminar o seu caminho. Meu irmão, pelo amor de Deus, que conversa fiada é essa? De muita energia para iluminar o seu caminho. Isso é coisa da macumba, de espiritismo. O Espírito Santo não é energia, ele é pessoa. Aleluia. Ele é Deus. Sempre
Claro que eu vou ficar enfesado. Eu vou ficar triste. Claro que eu vou ficar triste. Chamar o Espírito Santo, que é a força que opera em nós. E a pessoa vai me chamar ele de energia. Daqui a pouquinho se liga aí, irmão. Se liga aí, né? Já está pensando que o Espírito Santo é assim. Você liga no bocal, dá aquele choque, começa a pular e aí vai. Você está entendendo como são as coisas? Você está entendendo direitinho como é que as coisas? Meu irmão, pelo amor de Deus, o Espírito Santo é axé para você, energia para você. Isso é coisa do diabo, é o que eu estou falando. Verdade prática. Conhecemos a identidade dos atributos e a glória de Deus Pai por meio da revelação de quem? E da ação de quem? Do Espírito Santo. Então hoje o assunto é esse aí. As três pessoas são co-eternas. Quando falo na introdução que as três pessoas são co-eternas, significa que Jesus sempre é Deus, Jesus sempre é Filho de Deus e o Pai sempre é Pai. Essa coisa de Pai e Filho, que um gera o outro, né? Um cria o outro, é só isso, tá? Na nossa relação. Porque Jesus ele foi gerado, mas ele não foi criado. Tá bom? Deus abençoe. Pastor, nosso primeiro ponto. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Pode ver? Amém. Meus queridos, nós estamos diante dessa lição, como o pastor João disse, e eu vou dizer mais uma vez: é só pela ação do Espírito Santo para entendermos. Amém? Sobre a Trindade, é um assunto que foi discutido muito dos nossos pais na fé, e não foi difícil, não foi fácil, não foi fácil para eles chegarem a um consenso de conhecimento, e eles trouxeram para nós, depois de muito trabalho, muito estudo, muita dedicação. Amém? Tanto é que eles combatiam uma grande heresia. O pastor João já várias vezes já disse e já explicou, já nos ensinou as heresias que eles separavam. Eles queriam uma forma, trazer uma forma, e alguns pais da fé, combatendo a heresia que eles traziam, que diziam que Deus, nós vamos ver aqui sobre Deus no Antigo Testamento, e eles diziam que Deus Pai, ele exerceu, vamos falar assim, a sua função de Deus no Antigo Testamento. Aí veio Jesus, ele assumiu a função de Jesus como Deus Filho. Ele assumiu a função de Deus Filho no Novo Testamento. E hoje, quem opera é Deus Espírito Santo. Isso é para tentar acobertar, porque eles não aceitavam, não entendiam. Vou dizer mais uma vez: se não for pela ação do Espírito Santo, o homem natural não compreende as coisas de Deus. E é uma realidade. Jesus disse essas palavras para quem? Para Nicodemos. O que é água, o que é espírito. E nós, meus queridos e amados irmãos, só pela ação do Espírito Santo e Jesus revelando a quem Ele quer revelar. Amém? Graças a Deus. Nós vamos ver esse primeiro ponto aqui: a identidade de Deus, o Pai. É o primeiro ponto, é o primeiro parágrafo, o primeiro subtópico do primeiro ponto. Eu já disse aqui e vou dizer: no Antigo Testamento, eles tinham em si um conhecimento que eles declaravam no Pentateuco, que ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amém? O Pentateuco, os irmãos do Antigo Testamento, eles tinham muita
Gênesis, ele diz que Deus criou a criação, o Pará. Deus criou o céu, amém? E sobre o potente poder de Deus, Jesus Cristo, ele realizou a obra que Deus, ele formulou, amém? Então já no Antigo Testamento, a palavra Criador já estava já no plural, amém? A terra, amém? A palavra Deus já no Antigo Testamento, a palavra já estava revelando o plural, Deus, a Trindade divina. Então o povo de Israel, já no início da sua vivida aqui na terra, do seu conhecimento pentateuco, já declarava: Deus é o único Deus, amém? E eles tinham muito cuidado sobre eles atropelar o ensinamento do Pentateuco de dizer sobre o politeísmo: nós somos monoteístas. Mas já Jesus, a Trindade divina, já estava operando já desde o Pentateuco do Antigo Testamento. Nós falamos que Deus, o pastor João disse aqui hoje, sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e não tem como separar essa Trindade divina. É como nós aqui, meus queridos, se nós fôssemos fazer um exemplo, procurar um exemplo, nós poderíamos dizer que a água, ela tem 3 formas, mas é sempre água: a água líquida, a água sólida, que é o gelo, e a água gasoso, quando nós fervemos uma água, e quando chove, a evaporação sobe, a água, tudo é água, mas só uma água existe. Eu estou tentando disseminar, tentando falar, para nós tentarmos entender que só tem um Deus, só existe um Deus verdadeiro, e esse Deus, como o pastor João disse, nós nem sabemos o nome dele, não é verdade? O tetagrama Yahvé, eles procuram de uma certa maneira, inclusive, para ser mais preciso, o povo de Israel, eles não diziam, eles tinham tanta reverência ao nome de Deus, que eles não tentavam dizer o nome de Deus, amém? Porque eles tinham uma reverência muito grande, e a palavra de Deus, já no Antigo Testamento, no Pentateuco, diz: não levarás o nome do Senhor em vão. E eles tinham muito cuidado, até mesmo em pronunciar o nome de Deus. E Deus se manifestava de várias maneiras. De várias maneiras ele realizava. Lá na sarça ardente, era Deus que estava lá com Moisés. E ele se revelou ali como fogo, o Deus Todo-Poderoso. A Trindade divina estava ali. Algumas pessoas dizem, até mesmo que quando a sarça do fogo queimava, ali quem estava operando era Deus Filho, Jesus Cristo, que ainda não tinha sido revelado à humanidade, porque Jesus, ele sempre existiu, ele não foi criado, ele foi gerado, amém? Desde a eternidade, Jesus como Filho, ele já era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, amém? Glorificado é o nome do Senhor, nosso Deus. Meus queridos, é um outro ponto que nós havemos de estar falando em poucas palavras. Então, o primeiro ponto: o Pai é o único e verdadeiro Deus. No Pentateuco, eles reverenciavam o Deus Pai. O segundo tópico: o Pai é a fonte da divindade. Amém? Meus queridos, o nosso Deus Pai, como eu disse, vou dizer mais uma vez, eles são coeternos. Amém? Eles são coeternos, são iguais um ao outro. Não tem um que é maior, outro que é menor. Como é muito difícil para o ser humano ele tentar entender, e muito mais difícil aquele que não tem o Espírito Santo que revela, que ilumina a mente dele. Homem algum, ele entende a Bíblia, porque o homem natural não compreende as coisas de Deus,
serve a Deus? Por que ele não tem um coração voltado para Deus? Porque ele não compreende, é somente o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, que ele leva o entendimento aos nossos corações, à nossa mente. Amém? Então vamos, meus queridos, dizer que somente o Espírito Santo que opera na vida, e Deus, ele é a fonte de todas as coisas. Eles são como sendo coeternos, são iguais uns aos outros. Eles como eu já vou dizer, é difícil para o ser humano, porque nós aqui, quando nós conhecemos a filha do presbítero Dom Pedro, é que nós sabemos que ela tem um pai, né, Pedro? Um pai. Então a gente vai puxando a genealogia. Aí tem o presbítero Pedro foi filho do rei, né? Como é o nome? Magisto. Então a genealogia, ela vai até os tempos, vai embora. Bisavó, trisavó, e vai embora. Então a nossa mente, ela é voltada ao nosso conhecimento que temos aqui. Às vezes nós queremos materializar. E com a Trindade é diferente, porque é espiritual. Amém? Então nós dizemos, Deus, ele é a fonte de todas as coisas. Porque na Trindade divina, no conhecimento da Trindade divina, na união que eles têm um com o outro, um é Pai, outro é Filho e outro é Espírito Santo. Amém? Mas são coeternos. Somente Deus, ele é eterno. Não tem início. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo não tem início e não terá fim. Amém? Glória a Jesus. Então, meus queridos, eles são a fonte de todas as coisas. E respeita, como nós dizemos aqui, vou voltar a dizer, Deus programou o homem, e ele disse, façamos o homem. Todas as coisas foram na ordem, haja e houve, porque ali a Trindade estava unidas. Nós vemos quando ainda não existia superfície firme, o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Ele voava, dizem alguns estudiosos, ele estava chocando a semente que estava debaixo da terra. Mas esse aí é outro assunto. Amém? Mas nós queremos dizer que sempre eles são eternos, não foram criados, eles não têm início e não têm fim. Amém? Mas ele, Deus, é a fonte, e da fonte ele vai. Deus enviou seu Filho, Jesus veio e realizou a obra da salvação. E o Espírito Santo, o que ele faz? Ele convence o pecador da justiça, do juízo, mostrando ele que o caminho é Jesus. Amém? E através do Espírito Santo, meus queridos, nós temos conhecimento de Deus. Porque se não for o Espírito Santo, homem algum teria conhecimento de Deus. Amém? Porque ele que veio e entrou no coração do Breno. É ele que entrou na mente do Breno. E quando ele lê a Bíblia, ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Amém? E o Breno entende que Deus amou. Por que nós entendemos que Deus amou? Porque o Espírito Santo, ele veio e convenceu, falou, e o Espírito Santo é quem regenera, é quem muda, é quem transforma, porque ele entra no coração. E é por isso que a Bíblia diz, se bater o Espírito Santo, ele bate a porta. Se alguém abrir a porta, ele entra, amém? E faz morada nesse coração, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Ponto 2: o Pai revelado em Cristo. Eu estava ali pensando, porque Deus, quando eu falo Deus, só para a gente seguir
o raciocínio. Quando eu falo Deus, eu estou falando de quem? Irmão? Me ajuda, me ajuda. Quando eu estou falando de Deus, eu estou falando de quem? Eu posso estar falando do Pai, posso estar falando do Filho ou do Espírito Santo, porque ambos são Deus. Me ajudando, são Deus. Isso. Quando eu vejo que Deus ele se manifesta através do Pai, através do Filho e do Espírito Santo, eu percebo que Deus também, para nós, ele tem as suas formas de se revelar. E pastor, só me ajuda aqui, porque eu lembro que um tempo atrás a gente teve uma apostila ali legal, alguns aqui não tiveram esse privilégio, mas Deus ele pode se revelar onde? Através da natureza, correto? Me ajuda. Através da palavra e através de Jesus. A natureza, como assim? O salmista ele vai dizer, só para a gente seguir, que os céus e a terra manifestam a glória de Deus. A natureza manifesta. Através da palavra, porque a palavra ela é a revelação divina. Então já entendemos aqui, já matamos. E chegamos em Cristo. Eu vou voltar no Antigo Testamento, porque às vezes a gente pensa que Deus ele só se revela no Novo Testamento através de Cristo. Mas não, o pastor ele trouxe um ponto que eu ia usar como exemplo, mas eu já vou avançar para outro exemplo. Porque o primeiro, Deus ele se revela para Moisés quando chama Moisés através da sarça. Deus ele dá. E depois, Deus também vai se revelar a Moisés aonde? No monte. Lá no monte, Deus ele desce a glória dele ali no monte. Então Deus ele se revela no Antigo Testamento. Mas agora, até aquele momento, o Deus ele não tinha sido visto visualmente ainda. A matéria não tinha sido vista. Deus ele em forma de matéria ainda não tinha sido visto. É onde a gente chega até Cristo. Amém. Jesus. Porque Jesus, a própria lição vai dizer que ele é a representação exclusiva de Deus. É a representação, é a imagem de Deus para o ser humano. E através de Jesus podemos ver Deus trabalhando através da matéria, como ser pessoal. Porque quando falamos Deus é pessoal, mas eu não vejo. Como assim? Deus é pessoa, mas eu não vejo. Mas sim, Ele é a pessoa que age dentro de nós através do Espírito Santo, que nos revelou-se através de Cristo, e Cristo manifesta o Pai com todas as suas vontades, sendo o Criador de todas as coisas. Ou seja, se você está aqui nessa noite, irmão, saiba que você é criatura de Deus. Amém? Vamos seguir. O Pai é revelado em Cristo. O Pai se revela aos humildes. E aqui eu já quero ganhar tempo. Na época de Jesus ali, tinha um pessoal, irmão, que esse pessoal ele queria se aparecer, né? Só eu sei, só eu mando, só eu tenho o controle aqui, só eu sigo a lei. Porque até o momento, até Jesus, a lei era seguida restritamente. Aqueles mandamentos que todos nós já conhecemos. E aquele povo lá, eu vou até falar eles, quem são? Os fariseus e os escribas. Eles usavam a lei e se ancoravam naquilo de tal forma que só eles eram os bambambã na época. Só eles que faziam tudo certo. Mas Jesus, quando Jesus ele chega, e a própria palavra vai dizer, e ele diz que ele não veio para exterminar a lei, mas sim para cumpri-la. Mas chega um momento, em Mateus 3 ou 4, não vou lembrar agora, que Jesus ele vai dizer, vai citar trechos da lei, e ele vai dizer, ó, a lei diz isso aqui, mas eu vou além, eu vou usar aquela parte onde ele vai dizer através do casal se adultério. Lá antigamente vai dizer, aquele que adulterará, esse aquele que está cometendo pecado. Mas Jesus ele vai dizer ainda mais, aquele que só pensar, esse já começou a adultério no teu coração. Então Jesus ele veio, eu entendo, pastor, que além de cumprir, ele veio aperfeiçoar. Amém. Ele veio aperfeiçoar porque se é só cometendo adultério, então na minha cabeça pode ir embora. Eu posso pecar à vontade na cabeça, porque não vai usar o termo de hoje, não vai dar nada, não tem problema nenhum, não vou para o inferno. Não, mas Jesus só somente. Ou seja, se até na alma tem como pecar.
tal e tudo mais. Mas a lição quer nos trazer que aqueles homens entendedores, supostos entendedores da lei, eles não eram o suficiente para poder receber a revelação de Cristo através de Cristo do Pai. Por quê? É só para quem, meu irmão, só para quem. O Evangelho é só para quem entende que é dependente. Amém. Jesus é só para quem entende que é dependente. Porque quem é autossuficiente pode viver sozinho. Né? Não precisa de ninguém, não. Para que, deixa eu te fazer uma pergunta. Para que você precisa de Deus? Se no momento de tomar uma decisão você toma ela sozinho, você não precisa de Deus. É por isso que a lição vai dizer que Ele se revela aos humildes. Quando eu sei que eu preciso dele, eu sei eu não sou nada, eu não posso fazer nada, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí é que ele vai começar. Amém. E é aí que vem a revelação do Pai através de Cristo. Vamos seguir para o segundo tópico do segundo ponto. O Pai se faz conhecer pelo Filho. Como lembra, a gente tem aqui. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por Ele, como já falamos. A intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, a quem Ele ama, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Essa declaração revela dois princípios importantes: o Pai é um ser pessoal e relacional. Por que a gente ora? Para a gente se relacionar com o Pai. E só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, o único mediador entre Deus e os homens. Entende que a Trindade ela é perfeita. Olha só, o que seria de nós hoje sem o Espírito Santo? Me ajuda. O que seria de nós sem o Espírito Santo? Nada. Por quê? Sem o Espírito Santo, a própria palavra vai dizer que eu não sei nem orar. Porque se não for o Espírito Santo orando em nós, a gente está perdendo tempo, ou nem consegue orar. E aqui vai só um ponto de cuidado, irmão. Sabe quando você dobra o seu joelho e não vem uma palavra? Não vem nada, fica a cabeça voando. O cuidado, o ponto de cuidado está aqui. Onde está o Espírito Santo na tua vida? Vamos seguir. E o Pai, ou melhor, o Filho, o Espírito Santo ora-nos, e o Pai, o Filho recebe a oração e leva até o Pai. Então esse caminho ele é sempre intermediário. Aqui eu já faço um paralelo. Não precisa de santo, não precisa de Maria, de ninguém. A revelação perfeita. O Espírito Santo leva o Pai, o Filho, e o Filho leva o Pai. O Espírito Santo ora em você, o Filho leva até o Pai. O Pai se faz conhecer pelo Filho. Vamos seguir. O Filho é o intérprete supremo do Pai, o único capaz de revelar a sua natureza, vontade e amor. Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida e fadada ao erro e olha só, e a idolatria. Eu só sei quem é Deus, tá? Mas quem é Deus para você? Eu sei quem é fácil, né? Falar, eu sei quem é Deus. Aí a gente faz a mesma pergunta para a pessoa não sabe responder, mas quem é Deus? Olha que coisa, né? Mas em nome de Jesus, através dessa pergunta, eu creio que os irmãos já entenderam. Mas se ainda há alguma dúvida, em nome de Jesus, irmão, eu peço ao Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos sair dessa lição, entendendo quem é Deus Pai, quem é Deus Filho e quem é o Deus Espírito Santo. Item 3, quem vê o Filho, vê o Pai. No diálogo com o Filipe, que é o nosso textuário, Jesus revela outra verdade sublime: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem ainda tinha dúvida, né? Mas como assim eu vou ver o Pai através de você? Mas só estou vendo o Senhor aqui e tal, tudo mais. Mas Jesus ele veio para trazer de fato esse entendimento, porque quem vê ele já está vendo ao Pai. E por que isso? Vamos lá. Se Jesus ele veio homem 100% e Deus 100%, e se ele possui os mesmos atributos da divindade do Pai, aqui já fica fácil da gente entender que quando eu olho para Jesus eu vejo o Pai. Perfeito.
Aqui já não resta dúvida. Então, quando eu vejo Jesus, eu vejo o Pai. A unidade entre o Pai e o Filho é essencial, inseparável. Eu e o Pai somos um. Não significa que são, isso aqui é importante, que são a mesma pessoa. Por quê? Pessoas diferentes fazem coisas. Me ajuda, pessoas diferentes fazem coisas. Não são a mesma pessoa, mas possuem o mesmo poder, os mesmos atributos. E nós vamos ver através do item 3 que Deus, ele possui atributos que são comunicáveis e incomunicáveis. Eu gostaria até de avançar um pouco, mas eu vou segurar, porque esse ponto aqui é extremamente importante. Como é que Deus, ele se comunica a você? Como Deus, ele se comunica a nós? E em todas as coisas, que essas qualidades, esses atributos, nós conseguimos comunicar ao mundo? Será? Vamos entender agora em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe, né? Graças a Deus. Viu, Ele quer falar até amanhã. Deus abençoe, Felipe, em nome de Jesus. Amados, como os irmãos falaram, né? Os dois que antecederam disseram, é um assunto complicado, difícil. Vou repetir mais uma vez, só pelo Espírito Santo de Deus. Bom, vamos tirar aqui um ponto que pode ficar na dúvida. Vou falar bem devagarzinho. Pode ficar uma dúvida, tá? Houve uma heresia que surgiu, viu, Jonas? Na época da igreja primitiva, chamada heresia modalista. Modalista. Qual o nome que eu falei? Me ajuda. Modalista. Grave isso no dia, gente. Nós já tivemos a oportunidade de estudar isso aí em cima, tá? Você lembra aquele vídeo? Tá? Eu lembro de você lá. A heresia modalista. O que a heresia modalista ensina? É que uma pessoa só, olha só, é uma pessoa que se manifesta de modos diferentes. É um Deus só. É uma pessoa. Você entendeu por que eu estou falando isso, né? Porque quando você diz assim, modos diferentes, não está errado não. Mas tem que entender e tem que tomar só cuidado, porque os modalistas diziam um pouquinho mais na frente, Felipe, desse raciocínio, e ele dizia que era uma pessoa. É tipo assim, eu sou uma pessoa, para ficar fácil, eu sou uma pessoa. Só que chega um momento, tem um momento que eu vou me manifestar de pai como, eu sou pai. Sou eu mesmo. Tem um outro momento que eu vou me manifestar mais jovem, sou filho. Mas sou eu mesmo. E tem outro momento que eu dou energia para vocês. Vocês entenderam? Entenderam? Então, quando a gente fala que há uma manifestação de modos diferentes, Deus se manifesta de modos diferentes, sim. Mas esse modo diferente de Deus se manifestar, para não cair na heresia, nós temos 3 pessoas. Por que se manifesta de forma diferente? Porque são 3 pessoas. Por que no Antigo Testamento você tem uma forma de manifestar? Porque é Deus Pai que está se manifestando ali. Por que no Novo Testamento? É porque é uma outra pessoa mesmo. Não é um outro Deus, é uma outra pessoa. E hoje, quem é que atua? É uma outra pessoa, mas que é o mesmo. Entenderam? Amém? Quem entendeu isso aqui? Amém. É só para para nós tomarmos esse cuidado com a heresia modalista, que eles usaram esse argumento para dizer, é uma pessoa só que se manifesta, entendeu, Cleiton? É uma pessoa só que se manifesta, assim, vai virando lá, vai mostrando do outro lado, que não tinha aqui, não tinha ali, mas é uma pessoa só, tá? Aí tem que tomar muito esse cuidado para não cair nessa heresia modalista. Muito bem. Tem um aspecto aqui que eu vou deixar lá no finalzinho, mas dá uma olhadinha no terceiro ponto, me ajuda aí. A pessoa de Deus, me ajuda, pode colocar na projeção que vai até me ajudar melhor. Bom, os atributos incomunicáveis. Bom, os irmãos que estudam, eles chamam esses atributos incomunicáveis também de atributos naturais. Não tem nada a ver com natureza, não, tá? Assim, no sentido da planta, tá? Não tem nada a ver com a natureza nesse sentido. Atributos naturais também são chamados de incomunicáveis. O que significa isso, irmã Nauzira?
são qualidades que só Deus tem. Amém? Tem qualidade que só Deus tem. Vamos lá. Vamos adiantar um pouquinho. Vamos lá. São qualidades, aí já está dito ali, né? São qualidades o quê? Me ajuda aí, leitura. Exclusiva e exclusividade. Só ele tem. É exclusivo, né? Notícia exclusiva, só ele tem. Atributos exclusivos, naturais, só o Pai tem, só o Filho tem e só o Espírito Santo tem. Amém? Lembra? Elas pertencem apenas ao Deus Pai. Agora, só ao Pai? Só ao Deus Pai? Não. Pertence também ao Deus Filho. Pertence também ao Deus Espírito Santo. Os três, porque são a essência, a mesma essência, a mesma substância. Vamos continuar a leitura? E não podem ser o quê? Pelo ser que você não tem. Tem qualidade de Deus, mas que você não tem. Vamos continuar um pouquinho mais, me ajuda aí. Os principais atributos são. Aí, primeiro atributo, dá uma olhadinha. Qual o primeiro atributo que tem ali? Tomás de Aquino e outros, tá, na Idade Média, eles procuraram explicar a existência de Deus através de alguns argumentos. Um argumento é o seguinte: tudo que existe depende de algo anterior para existir. Você só existe porque tem seu pai porque tem seu avô porque tem fulano, e assim vai. Se tudo aquilo que existe depende da existência de alguém, você chega num momento que não depende da existência de ninguém. Confere? Não tem como. Se sempre alguma coisa para existir depende da existência anterior de alguém, tem um momento que não existia nada antes. Então Tomás de Aquino dizia que essa causa primeira é Deus. Por isso que toda a vida, o comentador já diz isso aqui, toda a vida vem de Deus, Deus Pai. De Deus Pai. Onde vai entender isso aqui melhor, tá? Porque a Bíblia também diz que Jesus ele recebe a vida de quem? De Deus. Olha só, o próprio Jesus, a vida vem de Deus. Mas como assim, pastor? Um não veio, todos são eternos. Como é que a vida de Jesus vem de Deus? Tá? Ele tem a vida eterna, ele dá quem quer, por aí vai. Bom, vamos lá, vamos continuar. O outro atributo de Deus, aliás, deixa eu ler aqui. E disse Deus a Moisés: eu sou, eu sou o que sou. Pastor, qual é a diferença do seu que sou? É porque você nunca é. Me ajuda aqui, Felipe? Eu vou mostrar que o Felipe não é, o Felipe está. Tanto é que na língua inglesa você tem eu estou e não eu sou. Por quê? Olha aqui, Sarinha, sempre que você conheceu o Felipe, ele já tinha essa altura? Se eu perguntar a Sheila, seria até melhor a pergunta, né? Sheila, chegou um momento na sua vida que você descobriu estar grávida. O que era essa gravidez? Era um feto que estava no útero materno. Não chora não, mas é assim mesmo que funciona. Daqui a pouquinho descobriu o sexo. Na época já tinha toda essa tecnologia e tal, e aí escolhe o nome, e aí veio amigo da cidade. Amigo da cidade, traduzido para o grego, é Felipe. Vamos falar em português, que é melhor do que falar em grego, né? Amigo da cidade. Se eu fosse falar em grego, eu falaria o quê? Filipe, ou Filéu, Polis, aquele que ama a cidade, Polis, cidade. Você já estudou isso aí, já deu aula disso aí, direto. Polis, Amores, etc. Muito bem, vamos que vamos. O Filipinho, era Filipinho, depois virou Felipe, e agora não sei nem quem pode falar mais, Então veja que o Felipe está numa alteração. Ele vai mudando. Então o Felipe nunca pode dizer quem é. Porque para eu dizer eu estou dizendo que não muda. Você está entendendo a diferença? Deus, ele não vai mudar. Um dia ele veio com esse cavanhaquezinho dele, outro dia a Ivana, tira esse negócio. Aí ele vai lá e tira esse negócio. Aí a mãe dele na bola deixa só o bigode, ele tem só o bigode. E a Ivana e aí a Jair vai falar a mesma coisa pro Jonathan. Mas você entendeu que eu estou com esse lúdico aqui? Você entendeu? A gente vai mudando.
Você entendeu a diferença? Aleluia. É por isso que Deus é o único que pode dizer. É o único que pode dizer: eu sou. Agora, o nome a gente não sabe. Como é que o hebreu pronunciava isso? Obrigado. A gente não sabe. Essa pronúncia do nome de Deus a gente não sabe. O máximo que a gente consegue dizer é Iavé. Alguém diz assim: pastor, Iavé ou Jeová é assim, é aquilo que você precisa que ele seja. Você está entendendo? O que você precisa de um médico? Então ele é Jeová Rafa, aquele que sabe. Você precisa de um advogado, então ele é o seu advogado. Você precisa de alguém que lhe console, então ele é o seu paráclito. Ele é aquilo que você precisa que ele seja no momento que você, irmã Rosana, está vivendo. Aleluia, aleluia. Então, glórias a Deus, adora ele aí, aleluia, aleluia. Aí adianta um pouquinho mais. A outra caráter, não, deixa isso. Eternidade. Deus não tem. O problema, Jonathan, é entender uma coisa que não tem princípio. Como é que você vai entender algo que não tem princípio? Sabe o que é? Aí vou complicar, não, né? Acho que não. Quando Deus foi criar o homem, a primeira coisa que Deus cria é o quê? Antes de criar o homem? Espaço. Não, espaço. Ele cria o quê? Não, isso aí depois, para criar, tinha que ter um lugar para criar. Então, a primeira coisa é espaço. Eu vou criar terra. Mas eu vou colocar a terra onde? Eu vou colocar a terra no espaço. Eu tenho que ter um lugar para colocar a terra. Então, uma das primeiras coisas, a obra da criação de Deus, o que é que Deus cria? Espaço. Junto com o espaço, o que é que Deus cria? Matéria. Eu vou criar mesmo. Eu preciso de muita ou pouca, mas eu preciso de matéria. Então Deus cria, me ajuda aí, filho. Deus cria espaço, matéria. Deus fez o homem de quê, meu irmão? Fala para mim. No barco, então Deus teve que criar. Antes de fazer o homem, Deus fez o quê? A matéria-prima. Matéria. Agora, eu vou criar matéria. Eu preciso colocar essa matéria em algum lugar. Então, eu preciso de espaço. Agora, o outro detalhe. Eu preciso de criar agora, que são elas. É difícil entender. Eu preciso de criar um tempo. Eu preciso de criar tempo, espaço e matéria. O tempo, Filipinho, Filipe e Filipe. E porção dobrada. Filipe, porção dobrada. Eu tenho espaço, matéria e tenho o tempo. Pastor, e Deus? Meu irmão, Deus criou o tempo. Agora que é difícil para entender. Se Deus criou o tempo, Deus não está sujeito àquilo que Ele criou. Então Deus está fora do tempo. Aleluia. Aleluia. Por isso que Deus não envelhece. É por isso que Deus não muda. Porque muda é quem está no tempo. Muda, envelhece é quem está no tempo. O Joninha nasceu em 1990, por exemplo. Então ele nasceu dentro do tempo. Agora aconteceu algo maravilhoso. A minha alma se alegra. Só de dizer, só de pensar, antes de falar, eu estou pensando aqui, porque a gente fala, mas já pensou antes, alguns segundos antes. Aí eu já me sinto emocionado por aquilo que eu vou dizer. Eu não disse, mas vou dizer. Mas eu já senti a emoção. É que teve um momento, Felipe, sabe o que aconteceu? É que Jesus, ele entra no tempo. Aleluia. Eu não estou falando do tempo, eu estou falando que ele entra no tempo. Por que ele entrou no tempo? Porque ele se fez homem. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz, o nome dele é Emanuel. Sabe o que é Emanuel? É o Deus eterno que entra no tempo para saber o que é viver no tempo. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Por isso que ele é o quê? Eterno. E o que significa eterno? Aquilo que não tem princípio e nem fim. Se você não tem fim, você é eterno? Não. Você tem fim. Você só não tem fim, mas não tem o quê? Princípio. E Deus tem princípio? Não. Deus tem fim? Não. Por isso que só Ele tem ar. E por isso que a eternidade
paternidade é um atributo incomunicável. Continue para não ganharmos tempo. Vamos lá. A outra característica de Deus. Agora você já entendeu por que ele é imutável. Por que o meu Deus, aleluia, aleluia, o meu Deus, não é Deus Baal, estou falando meu Deus, Adonai, aquele que é Senhor. Por que ele é eterno? Por que ele tem a imutabilidade? Olha só a palavra, porque ele é eterno, ele não está no tempo. E se ele estivesse no tempo? Pastor, então Jesus? Não. Jesus, ele nasceu, quando ele se humaniza, ele cresce, porque ele entra no tempo. Ele, entre aspas, ele vai envelhecendo, ele entrou no tempo. Mas como Deus, ele continua sendo o quê? Imutável, porque não há mudança nele. É por isso que, Felipe, eu nunca posso dizer que ele perdeu o poder, porque ele é imutável. Ele não perde o poder, ele só não usa o poder, mas ele não perde o poder. Ele continua sendo Deus todo-poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos lá. Qual a outra característica dele? Omnispotentia, aquele que tem todo o poder. Quando eu digo aquele que tem todo o poder, cuidado, que tem um dualismo que diz que o bem briga com o mal, conversa fiada. O diabo não dá nem para o cheiro diante do meu Deus. Aleluia, aleluia. O adversário, o diabo, ele é seu inimigo, ele luta contra você. Deixa eu te explicar esse negócio aqui para você entender, sair daqui sabendo isso aqui direitinho. Vem cá, Felipe. Ô Jonathan, agora você. Agora é a sua vez. E é um testemunho, é uma explicação forte, tá? Você fica aí, explica a oração. O diabo sabe, Rosário, que ele não pode contra Deus. Aí o Jonathan foi criado por quem? Me ajuda aí. O Jonathan foi criado por quem? Não foi por papai que me criou, foi Deus que te criou. Seu pai também foi criado por ele. Aí o diabo sabe o seguinte: eu não consigo contra Deus, então eu vou fazer o quê? Eu vou lutar contra aquilo que Deus criou. É por isso que o diabo, meu irmão, preste atenção, o diabo morre de inveja de você. O diabo quer te ver jurou, caído, triste, deprimido, em angústia, em depressão. Repreende isso em nome de Aleluia. Porque o diabo tem raiva, ele tem ódio de alguém quando está rindo. A alegria de Deus está na vida dele. O diabo, ele fica furioso, ele está alegre. Eu tenho que acabar com a alegria dele. Ele quer entrar na casa, ele quer jogar doença, ele quer jogar enfermidade. Não aceita isso não, em nome de Jesus. Quem está entendendo aí? Dá glórias a Deus, aleluia, aleluia. O diabo não pode atingir Deus, mas ele procura. E o detalhe é Deus permite. Deus permite. Lembra de não? Deus permite. Mas pastor, por que Deus permite? Porque Deus quer ser louvado. Deus quer ser adorado. E Deus quer ser adorado através da vida dele aqui. É quando parece que tudo está difícil, ele vai lá e adora. No nasci, aleluia, no saí do ventre da minha mãe, no para lá eu voltarei. O Senhor deu, aleluia, aleluia, aleluia. Todavia, Jó não pecou contra o Senhor, aleluia. Fecha o inferno, porque o homem não pecou, ele não blasfemou, ele é crente, ele é crente, ele é crente, aleluia. Pode sentar, irmão. Bem sei, tá a dica aí, meu filho, que tudo podes, nenhum dos teus planos. Aleluia. Deus não tem plano B. Você vai plano B, conversa fiada. Deus só tem plano, porque o plano dele nunca se frustra. É sempre plano A. Aleluia, aleluia. É sempre plano A. Deus sempre tem plano e nenhum dos planos do Senhor pode ser. Adianta aí para nós, faz favor. Aleluia. Os principais atributos: onisciência, todo conhecimento. Vamos adiantar um pouquinho? Aleluia. Onipresença, está em todos os. Continua para nós aí. Esses atributos, portanto, revelam que nosso Deus é absoluto e sem limites alguma, nada. Veja, minha filha, depois você vai estudar isso aí, pronto, está naquele livro de Deus, né?
Deus não tem limitação externa, mas Ele coloca limitação para Ele mesmo. Externa, não. Viu, pastor Rosa? Limitação externa, não. A limitação interna é quando Deus permite alguma coisa que Ele não gosta, que Ele não quer. É uma limitação interna que Ele coloca para Ele. Ele pode colocar, mas ninguém pode colocar limitação nele, porque Ele é Deus todo-poderoso. Aleluia. 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 Continue para nós. Atributos comunicáveis do Pai, só para adiantar rapidinho, pode colocar, são qualidade divina, que nós temos algumas fagulhas dela. Fagulhinho. Tá? Deus tem na forma perfeita e nós possuímos de uma forma imperfeita. Então a gente chama isso de fagulhas. Vamos lá. Quais são essas qualidades? Me ajuda aí. Primeira qualidade, santidade. A primeira coisa que o diabo já gosta de falar, irmãos, é assim: ninguém é santo. Porque é o diabo falando na boca de alguém. Porque sem santidade ninguém verá o. Então, se isso fosse verdade, ninguém vai para o céu. E quando fala santo, eu não estou falando que alguém é perfeito. Eu não estou falando que ninguém. Agora, tem gente que tem medo de pecado que nunca foi confessado, que nunca arrependeu de pecado. E aí tem medo de falar: eu não posso falar. Meu irmão, você é santo porque você é santificado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não sou eu, mas o Espírito Santo que habita em mim é que me santifica para o. Não é mérito meu, não é que eu sou bonzinho. É isso que eu estou dizendo: eu sou bonzinho. Eu não sou bonzinho, mas eu sou santificado em Cristo. Eu tenho uma bronca de coisa que o diabo anda falando por aí. Uma das coisas que o diabo anda falando que a igreja não é a mesma. Claro que é. Claro que é. A igreja é a mesma porque a igreja é o corpo de Cristo. Se eu falar que a igreja não é a mesma, eu estou dizendo que o corpo de Cristo não é o mesmo. Se eu estou dizendo que o corpo de Cristo não é o mesmo, eu estou caindo numa heresia. Eu estou dizendo que há mudança no corpo de Cristo. Quando eu falo que a igreja não é a mesma, eu estou falando: aquele irmão não é o mesmo, aquele irmão não é a mesma, o pastor tal não é mais o mesmo, aquela igreja local não é mais a mesma, mas a igreja como corpo chamada por Jesus, ela é sempre santa. Quem entendeu pode dar glórias a Deus aí. Aleluia. 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 Cuidado com o que o diabo fala, que parece bonito, né? Igreja mentirosa, igreja é isso. Toda igreja é verdadeira. A palavra igreja significa chamado para. Então como é que eu vou chamar para fora e o cara está dentro? Se eu falo que ele é igreja, eu estou dizendo que ele não está no mundo. É contraditório. Meu irmão, em nome de Jesus, né? Vamos orar mais, né? Vamos receber mais a revelação do Espírito Santo para a gente não falar bobagem por aí. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho que aprender a respeitar o corpo de Cristo. Eu tenho que aprender a respeitar o corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Qual é a igreja? É a igreja do pecado? Não. É essa igreja morta por essa igreja morta por aí. Tem um nome, é Babilônia. Babilônia. Eu estou falando da igreja de verdade. Eu estou falando de crente de verdade. A igreja de verdade é a igreja. Qual é a igreja que vai subir? É a igreja que vai subir. Amém. É você que vai subir, sou eu que vou subir. Nós vamos subir, porque nós somos agora. Mudou aí, mas isso já nem é igreja mais, isso já é mundo. É mundo disfarçado com o nome de igreja, mas não é igreja. Tem nome de igreja, mas não é igreja. Parece, mas não é. Antigamente chamava isso de denorex. Parece, mas não é. Parece igreja, mas não é igreja. Tem jeito de crente, mas não é crente. Coloca a Bíblia debaixo do braço, mas não coloca ela na palavra, no coração, não vive a palavra. Parece, mas não é. Aí o Senhor sabe quem é e quem não é. Quando é que vai ver essa diferença? Outra vez vereis entre aquele que serve e aquele que não. Eu quero servir ao Senhor com alegria. Aleluia. Coloque aí para nós. A igreja tem que ter o quê? Santidade. Mas o quê? Amor. Eu não falar que é amor, eu tenho amor. É claro que eu não tenho amor igual Deus, mas eu tenho fagulhas desse amor. Qual outra qualidade? Coloque aí para nós aí, faz favor. Fidelidade. Eu creio que tem que ter a palavra, né? Vai.
pecou na fidelidade. Entendeu, Júnior? Pecou na fidelidade. Esses dias atrás, irmão, você vai, pastor. Não vai nada, coisa linda, já sabia, mentira, já sabia, já estava sentindo, o Espírito Santo já tocou no meu coração, falou, cuidado, não cai nessa, não acredita não vai, mentira. Dá vontade de falar para o rapaz, você não está mentindo, nem aos homens não, você está mentindo real? Eu senti na hora, mentira. Diz uma coisa e faz outra. Aí, esse que conta mentira, já tem um nome, tem um pai, tem um nome, registro de nascimento assinado em cartório. Quem é que assina o nome do pai como pai dele? O diabo. Quais tem do pai ou? O diabo. É que assinado lá no certidão de nascimento, nasceu do diabo, que é agradar o pai dele. O que ele faz para agradar o pai dele? Conta mentira. Vai contando mentira para todo mundo. É assim, pastor. Um dia vai ter essa diferença entre aquele que serve e aquele que não. Fica muito sério, senão você vai subir, você vai cuidar. Não estou falando para ninguém aqui, não estou falando a palavra aqui. Pastor, amém, Jesus. Deus é bom? E o que significa dizer bondade de Deus? Eu quero o seu bem. Meu irmão, eu falei, eu quero o seu bem. Eu não quero os seus bens. Eu quero o seu bem. Não é aquela história do outro, no início da lua de mel, meu bem para lá, meu bem para cá. 10 anos depois, meus bens para lá e seus bens. É assim. Eu quero o seu bem. Eu quero que Deus te abençoe. Eu quero o seu bem. Eu quero que você seja abençoado. Eu quero o seu bem. Eu quero que você cresça no seu trabalho. Está entendendo? Eu quero o seu bem. Não é todo mundo que quer o seu bem, irmão, mas crente tem que querer o seu bem. Aleluia. Mas querer que o seu bem fique com a senhora e seja multiplicado bem na vida da senhora. Eu quero o bem da irmã Égida, eu quero saúde para ela, eu quero vida, eu quero alegria. Senhor, abençoa a tua serva, a irmã Égida. É aquele irmão que se alegra com a alegria do próximo. Meu Deus, eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus aqui. Aleluia. Aleluia. Porque o Senhor, Ele é e eterna a sua e a sua verdade. Faz o quê? Estende-se de geração a. Está escrito onde? Me ajuda aí. Salmo de número 100, versículo de número 5. Pode colocar mais um pouquinho os nomes que revelam o Pai. É o finalzinho, aí já encerrando, né? Às vezes os pais hoje colocam o nome do filho, mas nem sabem o que significa, né? A forma como Deus encontrou para se fazer conhecido é através dos seus nomes. Você está precisando de alguma coisa? Está fraquinho? Então Ele é o Deus todo poderoso. Você está precisando de alguém para te ajudar nessa enfermidade? Ele é o Senhor que te sara. Aleluia. Depois que tem vários nomes, Shaddai, El Elion, Adonai, Elohim, por aí vai. São nomes através dos quais nós conhecemos Deus. Felipe, vamos lá, me ajuda aqui agora, você ficar mais alto aqui. Fica aqui, desse lado. Deus é a fonte de toda vida. Preste atenção, você vai entender isso aqui. Isso aqui não é meu não, tá? Esse exemplo aqui não é meu não. Esse exemplo aqui foi dado na época da igreja primitiva. Para você entender. Alguém faz de conta que você não está vendo o pé do Felipe aqui, que é impossível você não ver, né? Brincadeira, Felipe. Aí respondeu. Alguém está vendo o pé do Felipe? Não, faz de conta que não. Alguém está vendo? Não. Pensa numa árvore. Pensa numa árvore. Pé do Felipe é o que? A raiz. Alguém vê a raiz? Não. Agora pensa, abre a mão, Felipe, faz favor. Pensa nos galhos da árvore. Alguém vê os galhos da árvore? Agora, esse galho está ligado à raiz? De onde veio a vida? Da raiz. A vida veio da onde? Mas você vê a raiz? A única coisa que você vê são o quê? Os galhos. Aí esse galho, como tem a raiz, vem a vida, passa por galhos, e aí nós vamos ter o fruto. O fruto produz o quê? O cheiro. Aí você transpira. Você recebe o quê? O cheiro. Você já entendeu? A fonte da vida é Deus. Deus é a raiz. A fonte da vida é Deus. É Ele que determina. É Ele que diz, meu filho, vai. Espírito Santo, vai. É a raiz, é a raiz. Mas você não vê a raiz. O que você vê? Os galhos. Os galhos. Por isso que Jesus fala, quem vê a mim, vê a raiz. Aleluia. Quem me conhece
quem vê a mim, vê a Ele também. E onde é que entra o Espírito Santo nisso? É que quem está ligado nos galhos, que é Jesus, esse produz fruto. É o Espírito Santo de Deus trabalhando na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Quer conhecer o crente? Você tem que conhecer o crente pelo fruto que ele produz. Raiz alguém vê? Não. Raiz alguém viu? Não, ninguém vê a raiz. Mas você vê o quê? Os galhos. Quem é o galho? Jesus. É a raiz que sustenta. É o galho que mostra quem é. E é o fruto do Espírito Santo de Deus, que faz com que o cheiro dessa árvore, aleluia, chegue até a mim. É o Espírito Santo de Deus, Felipe, que te coloca. Aí o de Jesus diz assim, aleluia, toda vara que em mim não estiver ligada não produz fruto, porque sem mim a seiva não chega, sem mim nada podeis fazer. Mas quem está em Cristo, ele produz fruto, e você vê o fruto e sabe, ele está ligado na videira verdadeira. A videira verdadeira, Jesus Cristo. Ele foi enxertado, aleluia, através da fé. Posso eu? Meu Deus, pastor, e o crente que não produz fruto é fácil, é porque não está enxertado no galho. Se ele não está enxertado no galho, ele ainda não recebe a vida que vem da raiz. Só ele é a fonte da divindade, só ele é a fonte da vida, é ele que determina. Você tem fruto aí? Não tem fruto? Tem fruto, aleluia. Pastor, estou numa deprê, estou numa tristeza, estou numa amargura. Começa a produzir fruto de alegria na tua vida, fruto do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você está enxertado em Jesus, meu Pai. Você está enxertado em Cristo Jesus. Meu Deus, meu Deus. Pastor, eu estou sentindo um negócio diferente. É o cheiro do Espírito Santo de Deus, que você transpira e recebe. É a ação do Espírito Santo de Deus. Pastor, eu não estou sentindo nada, mas procura sentir, porque sentimento de crente tem que ser um sentimento renovado na presença do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus, aleluia, 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 oh, aleluia. Fazer um parênteses aqui, pastor. Crente que vai para o céu, como é que é? Ele é selado pelo Espírito Santo. O crente que é selado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo fica o dia todo. Jesus vem. Aleluia. Jesus vem. Pastor, então você não lembra que Jesus vem? Pois é, se você não lembra que Jesus vem, porque o Espírito Santo não está aí. Mas se o Espírito Santo não tiver o dia todo, você lembra que Jesus vem. Eu vou ser arrebatado. Aleluia. Eu vou subir. Aleluia.